Então, uma boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí para mais uma correção de simulado. Então, seja bem-vindo aí o Gabriel Pacheco, o Nicolas, o Pedro Augusto, o Juan Ramadi, o Guilherme, a Heloíse, João Gabriel, o Rian e o Vitor, ok? Então, sejam bem-vindos aí. Vamos iniciar a nossa correção. Então, eu vou gravar aqui esse vídeo para poder depois colocar no meu canal, para que vocês possam ter acesso depois. E alguém tem alguma objeção com esse tipo de uso? Se não, então, beleza, então vamos lá, vamos começar aí. Primeira questão aí, alguma dúvida nessa primeira questão? Não, senhor. Tranquila essa questão, né? O X dessa questão é que você tem aquelas contrações, né? Então, quando você tem lá o da, significa que você tem a preposição de mais o artigo a. Então, você tem artigo aí na jogada, né? Então, esse é o X da questão, ok? Professor, Pois não. eu fiquei com dúvida do artigo, no caso que não foi definido como artigo, no assumindo ou impedirá. Eu fiquei na dúvida dele. Como é que é? Não entendi. Tem um o assumindo ou impedirá na frase. Peraí, aqui ó, atinge toda a região, então você tem um artigo aí, ó, a região. Sim, E atinge a si mesma, esse a não é, esse a é preposição. sim, Pois o Equador, segundo artigo, é credor no em mais o, terceiro artigo, âmbito do de mais o, quarto artigo, e a efetiva, esse a também é artigo, 5, realização da de mais a, 6 artigos, ameaça de não honrar compromisso assumido ou impedirá, esse cara aí é pronome, de receber aquilo, o qual aquilo, então esse cara é pronome também, lhe é devido. Então eu tenho aí 6 artigos. uhum. Eu fiquei em dúvida do pronome o, porque ele foi definido como pronome o, ali no assumido ou impedirá. Uhum. Então vamos lá, ó. Aqui ó, você tem que entender o seguinte, ó. Quando ele falou aqui para você a efetiva, né, e a efetiva realização da ameaça de não honrar compromisso assumido. Aí aqui o que você quis dizer com ele é o seguinte, que esse assunto que ele está falando aí, ó, impedirá ele, tá vendo? Impedirá ele. Só que eu não posso falar impedirá ele. Então, no lugar desse ele que você está vendo aqui, eu tenho que substituir por um oblíquo correspondente, que vai ser o, ok? E aí, nesse caso, esse o que você está vendo aqui, ele assume a função de pronome pessoal oblíquo, no caso oblíquo, né? Por quê? Porque ele substitui o nome, ele substitui esse nome aqui, porque esse ele aqui não pode. Deu para entender agora? Sim, Porque senhor, quem entendi. impede alguém, né? Quem impede alguma coisa. Então, esse verbinho que você está vendo aqui, impedirá, é um verbo transitivo direto. Show de bola? Tranquilo, obrigado. Nada. Tá? Então, às vezes isso acontece mesmo, essa confusão aí de achar que aquele o que você está vendo ali é um artigo, né? E, na verdade, ele substitui o nome, né? Ele é um pronome. Beleza? Seja bem-vindo aí a Natália Amabile, mais vários alunos que entraram aí, né? Só para eu Sim, saber senhor. aí que o pessoal aí pegou aí o gabarito e já fez a correção aí, beleza? Tranquilo. Vamos lá então, moçada. Então a primeira questão aí resolvida, né? Morreu Neves aí na primeira questão, tá bom? Vamos para a segunda então? Rapidinho, peraí, rapidinho. Pois não, vamos lá. Porque eu achei 5 artigos só. Você podia qual mostrar outro? rapidinho de novo quais são os artigos para eu ver qual que faltou? Claro, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. Ó, vou apontar aqui onde tem artigo, tá? Ó, atingia toda a região. Então esse cara aqui é um artigo. E a si não é mesmo, pois o Equador é credor no, lembrando que esse no tem em mais o, tá? Âmbito do, lembrando que aqui é de mais o, ok? E a efetiva, realização da é de mais a, ameaça de não honrar compromisso e a partir daí não tem mais, beleza? Então, exatamente esses aí são os artigos que nós encontramos. Lembrando que dentro, né, desse no que você está vendo aqui, ó, é em mais o artigo o. Esse do é a preposição de mais o artigo o. Aqui o da é a preposição de mais o artigo a, ok? Então esses caras aí contam para você como artigos. E é aquilo que a gente já discutiu, né? Se você tem artigo ali, imagine que essa questão fosse falando assim, ó, quantos adjuntos adnominais, né? Vendo, ó, quantos adjuntos adnominais há na oração? Então, todos esses artigos aí que nós numeramos são adjuntos adnominais. Eu posso até ter mais adjuntos adnominais aí. Posso ter, se eu tiver pronomes aí,
né? Posso ter elementos aí que vão exercer função de adjunto de nominal também, porém, né? Só porque esse camarada aí é artigo, você já tem adjunto de nominal. Então isso é interessante, beleza? Podemos partir para... Pois não? E esse a si mesmo, esse a, se ele pedisse a classificação, qual seria? Preposição. Por Beleza. quê? Porque se é pronome tônico, né? Pronome oblíquo tônico. Todo pronome oblíquo tônico tem que ser preposicionado. Então, esse a aí é uma preposição. Beleza? Fechou? Show de bola. Vamos para a segunda questão? Podemos partir para a segunda? Moçada, eu vou falando aqui, tem uma galera que está me acompanhando aqui no visual. Agradeço aí a presença do pessoal no visual. Se puder colocar mais gente no visual é interessante. Mas o pessoal vai me dando feedback aí. Valeu, professor. Bota no chat lá. Entendi, não entendi. Prossegue para a próxima, só para a gente ir otimizando aí, beleza? Eu vou para a próxima questão, então. Vamos lá. Próxima questão tá aí, ó. Questão de número 2. Dúvida na questão de número 2? Não, senhor. Tranquila, né? Assinale o item em que o a funciona como pronome demonstrativo. Essa aqui, sopa no mel, né? Por que sopa no mel? Porque eu cansei de falar desse cara aí, né? Então, isso aí tá fresco na memória. Isso que é bom. Se você errou essa questão, então... isso corrobora com aquilo que eu venho falando, que o nosso cérebro não vale nada e tem que fazer revisão, tem que fazer exercício, né? Então aí é nítido aí que você consegue observar aí o quê? Você consegue observar que é aquela estrutura padrão de pronome demonstrativo, né? É um a, né, que antecede aí um que, pronome relativo, né? E que vai ser substituído naturalmente por aquele, aquela, aquilo, beleza? Então você vai ter isso na eco, né? As listagens devem ser revistas, tá vendo? Aí o que ele fala aqui, ó? Marque somente, tá vendo? Aquela, que é isso que ele fala, ó. Marque somente aquela, né, que concordar com o gabarito. E aí esse que, a gente já discutiu ele também, né? Esse que pra gente vai ser o nosso pronome relativo, porque o antecedente dele é exatamente esse a, que é um pronome demonstrativo. Beleza, moçada? Tranquilidade? Essa aí tranquila, né? Beleza, mas e aí? E o que é o a nas demais? Que é isso que é o interessante. Todo mundo conseguiu descobrir o que é o a nas demais? Por exemplo, o que é o a na letra A? Na letra A é a preposição. O instrutor fazia alusão a outra preposição. Todos a estimam. Tá vendo aí, ó? Todos estimam ela. Vai cair naquela mesma situação, né? Você vai ter lá, né? Aquele todos estimam. Aí vem aquele ela, né? Vem o elazinha lá. Todos estimam ela, só que o ela não pode, né? O ela pra gente é ruim. Então, todos a estimam. Esse a substitui esse ela que não pode, ó. Então, ele funciona para você como um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Na função de objeto. E o monitor não demorou muito a constatar. Esse demorar a constatar, tudo isso aqui, ó. Demorou a constatar. Tirando muito, tá? Vamos tirar o muito da jogada aqui, ó. Vamos tirar o muito da jogada, porque aqui eu só coloquei o advérbio aqui no meio para dar aquela confusão marota, né? Mas o que você tem ali, ó, é a locução verbal demorou a constatar. E é natural essas locuções formadas com infinitivo, verbo auxiliar mais infinitivo, essa preposição aparecer no meio ali, tá? Então, tem muitas construções com esse infinitivo que trazem essa preposição aí entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Show de bola, moçada? Tranquilidade? Então, esse a também é uma preposição e o único aí que está funcionando para você como um pronome demonstrativo é exatamente na letra E. Tudo bem? Vamos para a questão de número 2? Perdão, de número 3? Vamos lá, então. Questão de número 3. Dúvida? Professor, eu fiquei com dúvida entre a questão alfa e eco. Questão alfa e eco, beleza. Mais alguém com dúvida nessa? Então, essa questão aqui, o que ela fala pra gente, né? Assinale a opção em que a locução grifada tem valor adjetivo. E aí, moçada, bem tranquila essa aí também, né? Porque o que traz pra gente esse valor adjetivo? É sempre que você tiver a preposição mais substantivo com valor de adjetivo. Então, você vai ter preposição mais substantivo modificando substantivo. E onde que você vê isso naturalmente? Você vê isso naturalmente aqui, ó. Esse sem escrúpulos que você tá vendo aqui, ó, ele modifica aqui vizinhos, ó. Tanto é que eu poderia dizer assim, ó, vizinhos inescrupulosos, tá vendo? Vizinhos inescrupulosos, que são vizinhos sem escrúpulos, beleza? Então, falar. Professor, Pois por não. que não poderia ser a letra C? Tá, vamos lá, vamos por etapa, né? Porque quem foi que perguntou primeiro lá foi o Eu, Rian.
O Rian, né? Eu já te respondo também. O Rian ficou na dúvida entre a alfa e a Eco. eco. Beleza. A eco você entendeu por que é, né? Sim, senhor. Beleza. Por que não pode ser a alfa? Então não pode ser a alfa pelo simples fato, tá? Não pode ser a alfa pelo simples fato que esse com receio está modificando um verbo, ó. E ao modificar um verbo, isso aqui funciona para você como uma locução adverbial. É a utilizar receosamente, tá vendo? É o modo como você vai utilizar, a maneira como você vai utilizar com receio, receosamente. Então ali ele está modificando o verbo, né? E quem modifica verbo é advérbio, não é adjetivo, né? Adjetivo modifica substantivo. Então por isso que não pode ser a alfa. E quem perguntou da Charlie? Foi eu. Eu quem? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Vamos lá, Maria Fernanda. Por que não pode ser a Charlie? Pelo mesmo motivo, tá vendo? Ele ali está dizendo assim, ó, pediu-me 50 mil reais. Como? Com voz baixa, em voz baixa, sussurrando, né? Tá vendo? Então, aqui também tem valor adverbial. Essa aqui é a maneira, é o modo como você executou esta ação, ó. Então, esse com voz baixa, sussurrando, ele é modificador de verbo, ele modifica a ação de pedir. E quem modifica verbo é advérbio. Beleza? Tudo bem, Maria? Beleza, professor. Moçada, isso é bem tranquilo, tá? Não é que é bem tranquilo, é claro que tem locuções, estruturas que são formadas que às vezes realmente confundem, mas é bem simples você entender o que é uma locução adjetiva. Ela vai estar atrelado a um substantivo. Então, olha só, na letra A, aquele com receio fala do verbo. Na letra B, sobre ela, não tem valor isso aí, né? Porque quando ele fala que Azevedo Gondim compôs 2 artigos, quem compõe algo, compõe alguma coisa, e aí ela pode funcionar para você como o assunto a ser composto, ok? Então ali funciona para você também como adjunto adverbial de assunto, mas ele modifica o verbo compor, tá vendo? Mais uma vez eu tenho um elemento ali que está relacionado a verbo. Aqui ele está relacionado a verbo, é compor sobre ela, é o assunto que foi composto. Tá? Não é que isso aí é objeto indireto, não é objeto indireto, não. Isso aí é adjunto adverbial de assunto, tá bom? Então, mais uma vez, você tem ali uma preposição mais substantivo com valor de advérbio. Por quê? Porque eu estou modificando o verbo. E aí, expliquei em resumo, tá vendo? Ó? É o modo, a maneira como foi explicado, em resumo, em síntese, resumidamente, tá vendo? Ó? Resumidamente, tá vendo que eu consigo transformar isso em um advérbio? Por quê? Porque todas essas alternativas, todas elas estão falando de verbo, menos a alternativa é. Então, moçada, isso embora a prova seja foi uma prova fácil, tá? Mas eu gosto que o aluno estude a prova. Não, pô, beleza, acertei a questão. Beleza, mas você fez esse passo a passo? Você entendeu porque cada alternativa dessa daí está com valor de advérbio? E viu a facilidade? Pô, peraí, cara, eu quero uma locução adjetiva. Então, adjetivo gosta de substantivo. Então, eu vou procurar a preposição mais substantivo que está relacionada a substantivo. E o examinador aqui não foi maldoso. Por que ele não foi maldoso? Porque ele podia usar o complemento nominal. Se ele usasse o complemento nominal também é ligado a nome. E aí, filho, aí dá BO, aí dá confusão. Porque a locução adjetiva funcionaria como adjunta de nominal para você. Mas o complemento nominal é uma locução substantiva. A gente já discutiu isso aí. Só que aqui, essa questão ela foi montada fácil, tranquila. Era só observar quem estava relacionado a verbo. Quem tiver relacionado a verbo não pode ser locução adjetiva. Então, esse cara aí é uma locução adverbial. E a única que bateu como resposta é a eco. Beleza, moçada? Tranquilidade? Podemos ir para a próxima? Sim, Vamos para a próxima, então.